No texto de Êxodo, capítulo 20, verso 3, nós vemos Deus falando para Moisés e para o povo: não terás outros deuses além de mim. Esse texto ocorre logo após Deus tirar o povo de Israel de dentro do Egito, extrair esse povo do meio de uma idolatria terrível, colocá-lo no meio do deserto para que eles andassem em direção à terra prometida. No Egito eles serviam aos deuses. Diante de toda a idolatria, eles haviam se contaminado com toda essa casta de idolatria. E Deus disse para eles: hoje eu sou o Deus da vida de vocês, eu sustento vocês, eu quero trazer vocês à realidade. Vocês não vão mais servir aos ídolos, porque vocês têm um Pai no céu, eu sou o Pai de vocês. Portanto, não terás outros deuses além de mim. O ser humano é assim, formado à imagem e à semelhança de Deus. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E Deus estabeleceu dentro do coração da pessoa, dentro do coração do ser humano, uma espécie de trono. E nesse trono, Deus deveria estar sentado e comandando a vida das pessoas. Tudo aquilo que eu mais amo e tudo aquilo que eu mais temo, isso manda na minha vida, isso comanda as minhas atitudes, minhas escolhas, e a minha devoção é comandada por aquilo que eu mais amo e por aquilo que eu mais tenho medo. Por isso a vida de uma pessoa pode ser comandada por um time de futebol, pois aquilo é o que a pessoa mais ama. E a pessoa também pode ser comandada por uma doença, pois aquilo é o que ela mais teme. A idolatria é terrível. O Salmo 115 e o Salmo 135 dizem que os ídolos dos povos são de prata, são de ouro, são de pedra, gesso, madeira. Eles têm mãos e não apalpam, pés e não andam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não enxergam, e som nenhum lhes sai da boca. A idolatria traz as suas consequências. Quem pratica a idolatria não pode pegar, é morto espiritualmente. As mãos que não apalpam e os pés que não andam significa morte espiritual. E os ouvidos que não ouvem e os olhos que não enxergam significa também um dos resultados da morte espiritual, que a pessoa não ouve a voz de Deus, não enxerga a glória de Deus. A idolatria faz a pessoa ser morta, ela não consegue levantar uma glorificação ao Pai do céu, ela não consegue levantar uma oração diante de Deus, pois ela é morta espiritualmente, e ela é cega para as coisas de Deus, e ela é surda para o Evangelho. A idolatria é terrível, mas não é apenas aqueles que se dobram diante de um ídolo, de uma imagem, que são idólatras. Há pessoas que amam acima de tudo, ou temem acima de tudo, outras coisas. Há pessoas que servem ao dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Há pessoas que servem ao patrão, e o patrão é aquilo que elas mais amam e também aquilo que elas mais temem. Há pessoas que servem ao trabalho, porque o trabalho é aquilo que elas mais amam e aquilo que elas mais temem de perder. Há pessoas que não servem a ídolos de gesso ou de madeira, mas os filhos delas são os pequenos deuses. Há pessoas que idolatram o pai e a mãe. Existe uma fina linha tênue entre cuidar do pai e da mãe e se prostrar como seu pai e a mãe fosse um ídolo, um deus. Há muitas formas de idolatria. Tem pessoas que são dominadas pela paixão por esportes. Há pessoas que se levantam cedo de madrugada para ir a uma academia, para cuidar do corpo, mas não têm a mesma disposição para ler a Bíblia, para orar, para servir a Deus. O corpo é um Deus para ela, porque é o que ela mais ama e é o que ela mais teme que venha a falhar. Há muitos deuses e todos eles ocupam o coração das pessoas, ocupam o lugar onde Deus, o eterno Pai, deveria estar sentado. Em Apocalipse 21, verso 8,
tem uma das consequências maiores da idolatria: a morte eterna, a perdição eterna, a eternidade no inferno. Nesse texto estão marcados todos os idólatras e todos os mentirosos, pois a idolatria é uma mentira, engana a pessoa vive no engano a vida toda e depois vai para o inferno. Qual a solução para a idolatria? Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. A solução para a idolatria é abandonar todos os ídolos, entender que todas as outras coisas são secundárias e o mais importante da vida de um ser humano é Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, que perdoa pecados. Qual a solução? Se converter ao Senhor Jesus, e Ele vai libertar a pessoa de todas as idolatrias, colocar o coração em ordem, colocar em ordem tanto o amor como o temor. Jesus Cristo é a solução para tudo. Se você que está me vendo tem ídolos, às vezes você não serve um ídolo de gesso, mas você se dobra diante do seu carro ou diante da sua moto, ou o seu ídolo é o jogo do futebol, ou o seu ídolo são diversões. Pense um pouco comigo. Isso está enganando você. Você está sendo iludido. Essa ilusão vai levar você para o inferno. Jesus quer colocar a sua vida em lugar certo diante da presença de Deus. Eu desejo que Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra. Diga não à idolatria e diga sim a Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz para você ter vida verdadeira. Deus abençoe você.